E aí, pessoal, esse é o começo do fim das revisões de filosofia para Enem e vestibulares. Vamos falar rapidamente sobre filosofia contemporânea, a filosofia do nosso tempo e a filosofia sobre o nosso tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para vocês. Vamos aqui para as últimas aulinhas de revisão de filosofia, fazendo aquele grande panorama só para vocês terem uma referência, refrescar a memória com aquilo que vocês já aprenderam em filosofia ao longo do ensino médio. Quando começa a Idade Contemporânea? Normalmente a gente associa o início da Idade Contemporânea com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acaba com o antigo regime na França, o regime monárquico, o regime da nobreza, e instaura uma nova organização política, consolida o poder da burguesia. E muito próximo ali na história a gente tem a Revolução Industrial, começa na Inglaterra, mas se espalha também pela Europa, que vai dar ainda mais sustentação para o capitalismo como o modo de produção e reprodução da vida nos dias que vêm até hoje. Então a Idade Contemporânea é associada à consolidação do capitalismo. Uma vez que a gente tem esses eventos de tão grande impacto, em especial a Revolução Francesa, acontecendo diante dos olhos das pessoas, dos filósofos, as pessoas começam a se perguntar: poxa, os tempos estão mudando. O que está acontecendo? Na época do Renascimento e da Revolução Científica, existia sim uma percepção de mudança de tempos, de necessidade de nova filosofia, nova ciência, nova teoria para uma nova época. Agora os tempos estão mudando de acordo com a intenção dos homens. Nós, seres humanos, estamos provocando a mudança dos tempos. O mundo era de um jeito e a gente fez ele ser de outro jeito. Então, imagina o poder do ser humano. Não só de conhecer a natureza e dominar a natureza, mas de conhecer a sociedade e mudar a sociedade. Então a questão da história, do tempo e da mudança passou a ser um assunto fundamental, central para a filosofia. E a própria história ganhou um peso como disciplina, como componente, como ciência, que nunca mais deixou de ter. É a partir da Idade Contemporânea, inclusive, que as ciências humanas ganham todo o peso que elas têm até hoje, porque a gente percebeu que a gente precisa estudar a humanidade, o que ela faz, para onde ela está indo. Coloquei aqui para ilustrar um grande historiador do século XX, o Erich Hobsbawm. Hobsbawm escreveu muitos livros de história, um deles é sobre o século XIX, a Era das Revoluções, uma série de transformações, justamente o que eu estava falando, a partir da Revolução Francesa, e depois sobre o século XX, a Era dos Extremos. E são livros essenciais para entender o mundo em que a gente vive. A história ganhou esse peso como disciplina autônoma, a história, mas ela ganhou um peso como tema da filosofia. E a filosofia, na Idade Contemporânea, não pensa mais seus assuntos, senão a partir da história, levando a história e os acontecimentos humanos em consideração. Então, qual que é o primeiro filósofo ali que está vendo a Revolução e está impressionado e vai fazer filosofia a partir dessa percepção do peso da história? É o Hegel. Hegel, um dos filósofos mais difíceis de ler e compreender na história da filosofia, justamente porque ele está mudando tudo o que vinha antes. O Hegel, ele viu o Napoleão passar na cidade dele. E ele falou: gente, isso aqui é um acontecimento histórico. O Napoleão não é só uma pessoa. O Napoleão é o espírito do tempo. O tempo está mudando e eu vi o tempo mudando. Eu vi o cara que faz o tempo mudar. O Napoleão.
Isso mostra o quanto que ele é impactado pelos acontecimentos históricos. Ele escreve livros sobre história da filosofia, ele escreve livros sobre filosofia da história, para vocês verem, né? Como a filosofia tem uma história, mas a história também pode ser pensada filosoficamente. O que ele vai falar? Ele vai se contrapor ao Kant. O Hegel também era da Prússia, também era alemão, então ele estava estudando ali muito próximo da época do Kant, e ele fala, bom, Kant, você falou que a razão é uma estrutura vazia de conteúdos. Ela recebe conteúdos da percepção e estrutura esses conteúdos e produz conhecimento. Bom, Kant, você está errado. A razão é uma estrutura que se desenvolve através da história. Numa certa época, a razão tinha uma certa estrutura. Em outra época, ela tinha outra estrutura. Numa terceira época, uma outra estrutura ainda. Então, a estrutura da razão não é a mesma para todas as pessoas em todos os momentos da história, como dizia o Kant. Ela se altera ao longo da história. Então, inicialmente, a razão era algo muito mais simples, mas ela progride ao longo da história até chegar ao que o Hegel chama de saber absoluto. É como se, no final do processo histórico, a humanidade ia alcançar o mesmo saber que Deus tem, a mesma onisciência. Mas isso é resultado de um processo histórico, não é uma coisa que está sempre pronta e possível para os seres humanos. Se existe um processo histórico, então antes era de um jeito e depois passou a ser de outro, o que era passou a não ser mais, e o que não era antes passou a ser agora, o Hegel vai recuperar lá dos pré-socráticos, do Heráclito, a ideia de dialética, da transformação nos opostos, o caminho da ida, o caminho da volta, o que é deixa de ser, o que não era passa a ser. Ele vai falar, essa é a verdade da história. Se a gente achar que uma coisa é sempre igual a ela mesma e não se transforma nunca ao longo do tempo, como queria o Parmênides ou mesmo o Aristóteles na parte da lógica, a gente não vai entender o processo histórico de construção do saber e das ciências. A gente precisa entender o desenvolvimento da razão ao longo da história. E aí a gente precisa entender que as coisas se transformam no seu contrário. O que era não é mais, o que nunca foi passou a existir. E a Revolução mostra isso. Existia a monarquia não é mais. Não existia a república, agora a república existe. Então, se existem essas transformações, deve existir outras transformações na própria racionalidade do ser humano. Isso é um pouco do que o Hegel fala. Ali também, na Alemanha, o Marx viveu por muitos países da Europa, mas a língua principal dele é o alemão. Ele herda, de alguma forma, do Hegel, a ideia da dialética, de que as coisas vão se transformando ao longo da história. Mas ele faz alguma coisa que as pessoas dizem que foi uma inversão do pensamento hegeliano. Porque para o Hegel, a razão vai se desenvolvendo e os acontecimentos vão acompanhando a razão. Na época que a razão é capaz de A, os acontecimentos são similares a A. Na época que a razão é capaz de B, os acontecimentos são similares a B. Então, a história acompanha o pensamento, acompanha a consciência. E o Marx entende que isso é idealista, ou seja, que é a história da razão, a história das ideias, que produz a história do mundo. E aí o Marx inverte, ele fala, não, dependendo do que está acontecendo no mundo, a razão ganha uma certa forma, uma certa estrutura. A gente primeiro vive, come, trabalha, dorme, e aí, de acordo com o que nós estamos vivendo, a gente vai desenvolvendo as estruturas da nossa razão. Então, em vez de ser idealista, da mente dar a linha e a história acompanhar, ele é um materialista histórico. O que está acontecendo na história impacta no jeito como nós aprendemos o mundo. E ele vai falar, a gente precisa pensar esse mundo material, que teve uma história material, a história de como as pessoas trabalhavam, como as pessoas se relacionavam, para entender o que está diante de nós, que mundo é esse que nós vivemos. Ele não existia sempre, a gente acabou de passar pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial. Então, se esse mundo foi sendo construído, inclusive através de revoluções, se a gente não estiver contente com esse mundo, a gente
continua construindo ele ou reconstruindo ele através de outras revoluções. E na medida em que a classe trabalhadora não está satisfeita com o presente, ela transforma o presente para outra direção de acordo com seus interesses. Mas percebam, Hegel falou da história. A história do pensamento conduz à história da humanidade. E o Marx também falou da história. A história da humanidade conduz à história do pensamento.